Oi, pessoal. Meu nome é Ana Paula Levick. Eu vim aqui conversar com vocês sobre como nosso corpo responde ao novo coronavírus. Bom, a primeira pergunta, então, desse bloco de como nosso corpo responde ao novo coronavírus é se é conhecida a carga viral necessária para uma pessoa adoecer. O que seria isso, né? Então, qual seria a quantidade de partículas virais a que uma pessoa teria que se expor para de fato desenvolver Covid-19? Esse número não é conhecido ainda. Para estabelecer esse tipo de conhecimento, nós temos que fazer experimentos bastante controlados e usar modelos experimentais relativamente complexos. Isso ainda não foi feito porque é uma doença nova, um vírus novo, então esses experimentos estão em andamento. Mas existem evidências, sim, na literatura, isso também não é um consenso, de que quanto maior a carga viral, mais severo o grau da doença. Então, potencialmente, pessoas que têm uma carga viral maior acabam tendo uma doença mais severa, enquanto pessoas com menor carga viral tendem a ter uma doença mais branda. Outra questão levantada, que é bastante interessante, é se a doença afeta mais o pulmão, porque em contato com o coronavírus através da boca e olhos também pode causar doença. Então, provavelmente muitas pessoas já ouviram falar, todo mundo tem usado máscara, que sai da nossa boca quando a gente fala, dá risada, grita, ou quando se espirra ou tosse, gotículas com saliva que contém, então, o vírus. E esse é um método de transmissão onde essas gotículas entrando em contato com mucosas da boca, olhos ou nariz de outra pessoa, entram por essas mucosas e podem então infectar outro indivíduo, assim que o vírus se espalha. Inclusive na mucosa ocular, e existem casos já descritos de conjuntivite viral em pacientes com Covid, e inclusive na cavidade oral. Mas tem mais uma questão, que é uma questão anatômica. Existe comunicação entre os olhos, a cavidade nasal e a cavidade oral. Então, uma partícula viral que entrou, por exemplo, na mucosa ocular, pode chegar na cavidade nasal através, por exemplo, do duto nasolacrimal. Então, essa comunicação também permitiria que o vírus chegasse no epitélio respiratório e eventualmente infectasse os pulmões de um indivíduo. A gente muda um pouquinho agora, perguntando o que acontece com o nosso corpo quando entramos em contato com o vírus. O que acontece é que as células que são infectadas pelo vírus conseguem reconhecer o vírus. Como assim? O vírus é formado por moléculas e estruturas que são diferentes das moléculas, ou da maior parte das moléculas e estruturas da nossa célula. Então existem sistemas nas nossas células que conseguem reconhecer o que é diferente. Como o vírus é diferente, ele acaba sendo reconhecido. Inicialmente, a célula infectada é capaz de produzir uma citocina, uma pequena molécula proteica sinalizadora, então ela é secretada, ela pode sinalizar para a própria célula que a secretou ou pode sinalizar para outras células vizinhas. Uma citocina chamada, então, interferon do tipo 1, que induz uma resposta que a gente chama de estado antiviral. Então, células que ligam essa resposta antiviral são capazes de bloquear a formação de novas partículas virais. E o que é interessante é que elas conseguem sinalizar para células vizinhas para que essas células, mesmo que ainda não infectadas, também entrem no estado antiviral e bloqueiem a produção de novas partículas virais. De forma que isso pode ser uma forma muito rápida e eficaz de bloquear a infecção viral. De fato, um estudo publicado por um grupo na França, no Instituto Nacional de Saúde e Pesquisa Médica, mostrou que os pacientes que têm Covid severa, então Covid grave, apresentam deficiência na sinalização por essa molécula interferon do tipo 1. De novo, mostrando que pode ser que essa via de sinalização, que é bastante precoce durante a infecção, talvez seja muito importante para o controle da infecção. Ainda assim, mesmo que essas respostas iniciais não sejam capazes de controlar
completamente a infecção, o nosso organismo também é capaz de fazer o que a gente chama de respostas adaptativas. Então, são as respostas que geram anticorpos, que têm sido muito debatidos ultimamente, e também ativam células, que são os linfócitos T, que são capazes de reconhecer células que foram infectadas pelos vírus e eliminar essas células. Então, essa resposta adaptativa potencialmente também seria capaz de controlar a infecção viral e eliminar o vírus. Próxima pergunta é: o que é a tempestade de citocinas e o que ela causa? E a tempestade de citocinas, na verdade, é uma resposta inflamatória, é uma resposta contra o vírus, mas que é exacerbada, é extremamente exagerada. As citocinas são especialmente importantes para o controle de respostas imunes e respostas inflamatórias. O que acontece durante uma tempestade de citocinas é que muitas citocinas são produzidas simultaneamente e em concentrações mais altas do que o normal, do que é esperado em uma resposta fisiológica, por exemplo. Então, essas citocinas, em grande quantidade e em grande diversidade, acabam causando respostas sistêmicas, então no organismo inteiro, bastante graves. Que tipo de respostas, por exemplo? Alterações vasculares graves, febre persistente, redução do número de leucócitos, causando ou levando eventualmente a imunossupressão, a síndrome respiratória aguda, que também temos ouvido falar muito, e alta concentração de proteínas hepáticas no sangue, também indicando a lesão hepática. Esse quadro pode ser fatal, ele é bastante importante, ele exige um cuidado muito imediato e muito intenso, e o que tem se considerado, ao se conhecer melhor o processo, é talvez usar o bloqueio de algumas citocinas para tratamento desses casos. Isso tem sido considerado, até onde eu sei, não tem sido feito por hora. Outras questões interessantes são: por que existem pessoas que só sentem sintomas leves e outras que ficam doentes com doença severa, né? Então, uma doença de estado grave. Na verdade, aproximadamente 5% dos pacientes infectados por esse vírus apresentam doença grave. E, normalmente, 1,4% das infecções causam óbito do paciente. Existem alguns fatores, por exemplo, se a pessoa infectada tem alta expressão de receptores para o vírus tem muita facilidade de infectar as células dessa pessoa, e essa pessoa então está em maior risco de desenvolvimento de doença. Tem se falado bastante de comorbidades como diabetes, hipertensão. Essas pessoas muitas vezes tomam um inibidor da ACE2, que é um dos receptores para o vírus, e isso acaba levando a um aumento dessa proteína nas células, ou seja, os vírus têm mais receptores e conseguem entrar com mais facilidade nas células desses indivíduos e, portanto, esses indivíduos estão em maior risco de desenvolvimento de doença, muitas vezes grave, que é o que tem se observado. Por outro lado, se uma pessoa tiver algum tipo de imunodeficiência ou uma imunossupressão, potencialmente ela não consegue montar respostas imunes tão eficazes contra o vírus e, de novo, ela pode ficar doente. Como eu mencionei anteriormente, pessoas com deficiência na sinalização por interferon tipo 1, por exemplo, são pessoas que aparentemente têm doença grave. Então, são diferenças entre as pessoas que são esperadas mesmo, as pessoas são diferentes umas das outras, mas isso acaba levando a risco de desenvolvimento de doença em algumas situações. Isso segue em uma outra questão, que é porque existem pessoas que não contraem a doença, mesmo em contato muito íntimo com pacientes positivos. Do mesmo jeito que algumas pessoas, por exemplo, podem não conseguir montar respostas imunes eficazes contra o vírus, outras pessoas são capazes de montar respostas imunes muito eficazes e, portanto, podem controlar a infecção viral. Além disso, a pessoa pode ter sido exposta talvez a uma carga viral um pouco mais baixa, ou talvez ela tenha expressão muito mais baixa do receptor que facilita a infecção viral. Então, podem ser diferentes situações
que acabem levando uma pessoa a não ficar doente. De fato, existem relatos de famílias onde todo mundo é exposto ao vírus e uma pessoa só fica doente, enquanto outras famílias todo mundo fica doente. Isso tem variado bastante e vai variar bastante de acordo com as características genéticas e de saúde mesmo de cada pessoa.